Ok, calma. Eu sei. Esse canal aqui é focado em cartoons. Mas mais uma vez eu vou fugir um pouco do nosso foco, igual eu fiz trazendo o vídeo do William Afton, do nada. Para trazer um vídeo sobre um tema de imenso interesse meu. Para falar um pouco da minha franquia favorita, que é Star Wars. E quais são suas analogias ao cristianismo. Fique ligado e veja o que acha do vídeo. Star Wars retrata de maneira sombria as religiões, por trás de metáforas e analogias a diversas religiões, como especificamente o budismo. Mas também suas analogias ao cristianismo são claras e assustadoras vistas de perto. Então vamos analisar Star Wars e a relação que tem com a Bíblia e com a própria história do cristianismo. Na Ordem Jedi existem diversos ensinamentos e regras rígidas que devem ser seguidas a todo custo através de uma tradição rigorosa de milênios, dando muita ênfase para todos se apegarem à tradição. E suas tradições são bem claras, fazendo os membros da Ordem, os Jedis, negarem a si mesmos, negarem seus impulsos, sentimentos, tudo que lhe afastam do lado luminoso da força. Eles devem se desapegar de pessoas, de paixões, até mesmo inibir esses sentimentos dos seus próprios pais. Pois, fortes sentimentos deixam sua mente vulnerável ao lado sombrio. E o que seria o lado sombrio? O lado sombrio é o mal, é o pecado, é uma presença maligna que domina seu corpo e mente. Corrompe totalmente sua alma e lhe entrega poder destrutivo para conseguir o que o seu coração traiçoeiro e egoísta deseja. Praticamente um pacto com o mal. E essa ligação é clara. Onde você já viu tudo isso? Se desapegar, negar a si mesmo, se controlar, não se entregar a paixões desenfreadas, colocar o divino acima de todo tipo de pessoa. Esses são ensinamentos bíblicos claros. Sentimentos intensos te afastam de Deus. Você começa a desejar pessoas e a seus desejos egoístas acima de Deus, colocando eles em primeiro lugar na sua vida, se esquecendo de Deus e de sua espiritualidade, que de fato é o mais importante. Nesse contexto, a força é colocada no papel do divino, o próprio Deus, ou para ser mais exato, o próprio Espírito Santo, que biblicamente de fato é descrito como uma força que dá poder a todos aqueles que são treinados e dedicados no caminho da luz a ter uma boa conexão com ela. Por meio de meditação, paciência, fé e estudo, o Espírito Santo de fato é descrito como algo que dá força às pessoas, as motiva a proteger, a executar justiça, serem fortes, tudo aquilo que os servos de Deus precisam para enfrentar as dificuldades da vida. A Ordem Jedi é uma religião centrada. Usuários da força são seres ligados ao divino e à sua alma, negando seus desejos pessoais para se tornarem inteiramente interligados à força da maneira certa, de uma maneira incorruptível. Toda essa tradição rigorosa nos leva a que ser um Jedi é praticamente a mesma dificuldade de ser um cristão. Os cristãos são fortemente ensinados a negarem seus sentimentos e desejos. Você pode sentir raiva, mas não pode deixar que ela te domine. Você deve ter amor não a uma pessoa especificamente, mas você deve amar a todos como iguais, proteger a todos, e não colocar ninguém acima de ninguém. Todos são iguais. E aqui vem um ensinamento claro sobre o amor. Os Jedis não podem se casar ou se relacionar romanticamente com ninguém. O que é diferente dos cristãos que podem, mas existe algo muito profundo nisso. Apesar de você poder se casar, os ensinamentos bíblicos sobre casamento são muito rigorosos, como não se relacionar com quem tem crenças diferentes ou quase opostas da sua porque poderia te afastar de Deus, controlar seus desejos sexuais até o casamento, não ter uma vida mundana, não se entregar aos prazeres, mas se entregar ao espírito, fugindo da imoralidade sexual, carregando sua cruz, te forçando a matar qualquer parte do seu corpo que lhe faça pecar ou te distrair de suas responsabilidades com Deus. Por mais que você pode ter uma esposa, ela não deve ser a coisa mais importante da sua vida. Você não pode a escolher com base na carne e nos seus desejos, mas com base no espírito e nos desejos de Deus. Por mais que não exista uma regra no Conselho Jedi que impeça os membros de terem relações sexuais, isso é fortemente negado e desencorajado, visto que te distrai e te deixa vulnerável ao apego e você estará se entregando aos prazeres ao invés da força, né? Então é quase como se fosse proibido-se. A Ordem Jedi também tem várias raízes no budismo, em todo esse lance de negar os desejos mundanos e até o amor. Coisa que no cristianismo o amor é o sentimento mais importante, mas tem toda a trajetória do verdadeiro amor, as regras similares e tudo mais.
Mas o foco aqui é claro: sentimentos intensos te deixam vulnerável ao lado sombrio, que será mais comentado aqui pra frente. Os Jedi são guardiões da paz. Colocam a segurança dos outros acima de suas próprias. Os Sith só se importam consigo mesmo. Os Jedi só se importam com os outros. Vamos falar agora sobre os Jedi e os Templários. E meu Deus, aqui fica explícito, interligando as crenças com a história dos Cavaleiros Templários. Por mais que os Jedi são heróis forjados em crenças que são o auge da moralidade, isso não os deixou livres de erros e corrupção. A Ordem Jedi acabou se envolvendo muito com a política, deixando de serem guardiões da paz e se transformando em soldados, generais militares na linha de frente de uma guerra. Isso os deixou fracos, exaustos e vulneráveis a manipulações do governo. Os Jedi passaram a ser usados como ferramentas de guerra contra as forças separatistas. De um dia para o outro, eles deixaram a paz e se entregaram à guerra. Isso os corrompeu, e foi o ponto principal para sua queda. E eu sei que você já viu essa história em algum outro lugar. Primeiro uma missão nobre de proteger, depois foi escalando para guerras, matança, conquista, dinheiro, a igreja e o governo juntas, com a mesma autoridade. A igreja, que deveria ser neutra em relação à política, se tornou uma com ela, manipulando, controlando, quase que não tendo diferença. Os Cavaleiros Templários foram criados por razões nobres, mas muitos foram se corrompendo por conta dos bens materiais e visões distorcidas da igreja, colocando a matança e a violência como uma ferramenta essencial, deixando a paz e o amor de Cristo de lado e focando na guerra, uma total contradição igualmente às guerras clônicas e à submissão à república. Heróis para alguns, monstro para outros, e isso foi justamente o que levou à queda dos Cavaleiros Templários e à Ordem Jedi. Os Cavaleiros Templários foram difamados, enganados, usados e depois chamados de traidores, igualmente aos Jedi. Primeiro o governo os usam, os controlam e depois os corrompem. E de repente o próprio governo te derruba e te destrói. Os próprios Jedi se corromperam se envolvendo com a política, e os Cavaleiros de Deus igualmente. Os Cavaleiros Templários foram acusados fortemente de heresia, que a história provou que eram acusações falsas. Mas mesmo assim eles foram caçados e exterminados. Com os Jedi foi a mesma coisa. Foram acusados de atentado contra o chanceler da República para tomar o poder, o que também era falso. 2 governadores acusando seus inimigos para posteriormente os destruir. Os Jedi foram atacados por suas próprias tropas de guerra ao meio do conflito, pela Ordem 66 imposta sobre os clones desde seu nascimento. Uma ordem para exterminar seus comandantes Jedi a mando da República. Um ataque covarde e desprevenido, algo que dificilmente um Jedi poderia sentir e ao menos resistir. Diversos soldados que os Jedi confiavam suas vidas, de uma hora para outra os traindo pelas costas. Os que estavam no templo foram brutalmente atacados de todos os lados pela capital da República e por Anakin Skywalker e suas tropas, com nem crianças sendo poupadas do massacre. Os poucos sobreviventes foram atacados em emboscadas no templo, e posteriormente caçados por clones, Stormtroopers, Purge Troopers e Inquisidores, que eram Jedi sobreviventes ao ataque, forçados a abandonarem suas crenças e aceitarem a serem moldados pelo lado sombrio, se tornando um espelho quebrado daquilo que já foram, manipulados e moldados para serem usados como ferramentas para caçarem Jedi sobreviventes, e os levar ao mesmo destino de sofrimento ou morte. Aqueles antigos cavaleiros Jedi caçando aqueles que um dia foram seus irmãos, os causando medo, terror e assassinato deles e de inocentes em volta, apenas para os revelar. Os Inquisidores são uma parte muito importante disso. Tirando do contexto dos Cavaleiros Templários e sua queda, os Inquisidores, como o próprio nome já diz, foi baseado nos Inquisidores católicos do século XIII, que caçavam hereges utilizando o medo e a pressão, forçando os hereges a abandonarem suas crenças consideradas heréticas, ou então sofreriam com a morte. Em Star Wars, os Jedi foram considerados como os próprios hereges, ou então cristãos sendo caçados por governos dominados pelo mal. Religião e política nunca deram certo. Quando esses dois se juntaram, só trouxeram sofrimento e contradições. Como Jesus mesmo disse, meu reino não é deste mundo. Foi a política que trouxe a queda do Jedi, e foi a política que trouxe tanto sofrimento à igreja e contradições vindo de suas próprias crenças e ideias.
que deveriam pregar o amor ao próximo, agora pregando guerras e matança, levando sua queda e divisões. Mas as semelhanças não acabam no Templo Jedi, sua ordem e aos Inquisidores. Vamos falar do ponto central disso tudo, falando, é claro, do próprio protagonista das prequels, Anakin Skywalker. Simplesmente o próprio Messias vindo de outra galáxia muito, muito distante. Nascido de uma mãe virgem, Anakin é praticamente Jesus se tivesse cedido seus sentimentos ao diabo, o próprio Jesus do mal. Por ter uma conexão muito forte com a Força, tendo um nascimento concebido pela própria, levou-se a acreditar que aquele pobre garoto escravo perdido em Tatooine fosse o escolhido de uma profecia muito antiga da Ordem Jedi. Aquele que destruiria os Sith e traria o equilíbrio para a Força. E realmente Anakin era o escolhido. Uma criança 100% concebida pelo divino, puramente pela Força, 100% homem e 100% Deus. Tendo uma conexão com a Força extremamente forte, se tornando possivelmente o Jedi mais poderoso. Sendo um dos duelistas mais letais da Ordem Jedi, possivelmente o melhor piloto e sendo um prodígio em tudo graças à Força. Mas infelizmente fez escolhas erradas na vida. Por mais que os Jedi e a Ordem tinham seus defeitos, eles ainda eram heróis e procuravam fazer o certo. E de certa forma eles realmente estavam certos. Anakin se apegou muito a uma pessoa, a sua esposa em segredo, e isso lhe custou uma desgraça enorme. Ele abandonou tudo em busca de poder, um poder tão absoluto para ser capaz de impedir que as pessoas que ele amava morressem. Por conta de um sonho profético, Anakin ficou com medo e uma paranoia enorme de Padmé morrer. E isso o levou ao lado sombrio e à busca pelo poder. A Vingança do Sith é o filme mais recheado de simbolismos cristãos de maneira proposital, em busca de dialogar com a queda de Anakin. Uma criança pura e inocente em ameaça fantasma para um adolescente instável e propício ao apego, se inclinando ao lado sombrio depois de ver sua mãe sofrendo e sendo morta, e depois se casando com Padmé em segredo, tudo no mesmo filme em O Ataque dos Clones, para depois ver a queda total em A Vingança do Sith. O apego é extremamente perigoso. Ele te faz deixar as pessoas acima de seus ideais e acima do divino e do eterno. E é por isso que a grande maioria dos Jedi são convocados poucos meses depois do seu nascimento, para crescerem na Ordem, não se apegarem aos seus pais e desde cedo já serem doutrinados a não se apegarem a nada. Não a pessoas, não a bens materiais, mas apenas à força. Com Anakin não foi assim. Ele já era velho demais para entrar na Ordem, mas por possivelmente ser o escolhido e por muita insistência de Qui-Gon Jinn, ele acabou sendo aceito e treinado no caminho Jedi. E isso trouxe o apego muito grande que Anakin tinha às pessoas, principalmente por sua mãe, e depois por seu interesse romântico Padmé. E essa fraqueza de Anakin foi fortemente explorado pelo diabo da nossa história, Palpatine. Palpatine, desde a Ameaça Fantasma, já tinha interesse pelo escolhido. Ele seria sua nova arma, ele seria o seu novo aprendiz Sith no futuro. Um ser concebido pela força, um humano de poder e potencial infinito. Uma arma perfeita, pronta para ser moldada. Durante todo o filme da Vingança do Sith, Anakin é manipulado por Palpatine. Ele oferece conhecimento oculto e rejeitado. Ele explora a obsessão de Anakin em manter Padmé segura, e oferece uma porta para enganar a morte. Ele explora as necessidades de Anakin e as usa, o deixando cercado e obsessivo. Ele tenta Anakin para a queda de seu propósito, igualmente ao diabo, um tentador nato, aquele que explora suas fraquezas em momentos de vulnerabilidade. Dois opostos, o bem e o mal. O diabo tentando Jesus no deserto e Palpatine tentando Anakin, o implorando para que peque, para que caia, para que abandone seus objetivos e sua razão de existência. Ele oferece comida, poder, reinos, e para Anakin oferece a salvação daquela pessoa que ele tanto ama e não suportaria perder como perdeu sua mãe. Palpatine é o mal absoluto, a representação do próprio diabo tentando o Messias e muitos outros ao decorrer da história. Mas nessa história o Messias cede à sua proposta. Ele cede à maldição que é o lado sombrio, um poder enganoso que tira sua alma, destrói sua bondade, corrompe seu corpo, tudo em busca do poder, e sua obsessão pelo poder, sua busca foi a mesma que matou aquela que ele queria salvar. Foi a mesma que matou Padmé, a mesma que matou Anakin Skywalker e deixou um cadáver carbonizado.
Uma casca mecânica movida a ódio que é Darth Vader. Um fantoche sem sentimentos movido pelo lado sombrio, dominado pelo ódio sem mais força de vontade ou motivo de existência. A vingança do Sith é a trajetória da queda de um anjo. Uma luz ao meio do mal caindo para a escuridão, destruindo tudo aquilo que ele conhecia. Seus próprios irmãos, seus próprios amigos, lutando até a morte contra o seu próprio mestre e o mais perto que ele teve de uma figura paterna. Seu próprio irmão, seu melhor amigo, um amor destruído pelo ódio e desejo egoísta. Anakin retrata a queda do maligno, o próprio diabo e os anjos que ele levou junto se transformando em demônios. Igualmente a Darth Vader acompanhado dos Inquisidores, levando todos para a queda junto com ele, para espalhar o lado sombrio por toda a galáxia por meio do Império. E governo onde o lado sombrio finalmente prevaleceu sobre a galáxia e os Sith dominaram mais uma vez. Você consegue ver o ódio em seu olhar, a sua queda sendo construída a partir do orgulho, da soberba. Anakin queria se tornar um ser supremo, o Jedi mais poderoso que já existiu. Ele desejava se tornar um deus, alguém que podia decidir quem vive e quem morre, alguém que poderia controlar a força ao seu bel prazer. Por ser o escolhido, ele se achava no direito de falar que quem não fosse o seu aliado seria o seu inimigo. Star Wars sempre pregou o bem contra o mal e a importância da esperança. Da luz se prevalecendo sobre um mundo dominado pelo mal, e mostrando que a redenção é possível para qualquer um, não importando a gravidade ou quantidade de seus pecados. Sempre temos que estar dispostos a perdoar, como Deus sempre disposto a nos perdoar. Darth Vader no final de sua vida conseguiu concluir a profecia e trouxe equilíbrio à galáxia matando Darth Sidious. E Luke reconstruiu a Ordem Jedi com novas doutrinas e novos ensinamentos, como vimos no Legends. Seria Luke Skywalker uma espécie de Lutero em Star Wars? Quem sabe? Star Wars ainda tem muita analogia com o cristianismo e até com outras religiões, como os próprios Mandalorianos, que tinham uma doutrina central e depois passou por reforma, divisão, criação de seitas extremistas, a existência de apóstatas, batismos para se redimir de seus pecados e afins. Também temos a existência de bruxas que se utilizam do lado sombrio. Magia, feitiços, tudo se origina do poder do mal, do poder do demônio e do próprio diabo. Também temos uma grande analogia ligada a um personagem bíblico e um personagem da série Ahsoka que ambos se chamam Enoch. O Capitão Enoch é o capitão extremamente leal ao Almirante Thrawn, e capitão de uma legião de antigos Stormtroopers que posteriormente enganaram a morte. E temos a alegoria com o profeta Enoch, um servo leal de Deus que não conheceu a morte e foi levado direto aos céus, ligando a ressurreição dos mortos, o Almirante Thrawn no papel de um deus, e ligando a profecia que Enoch fez sobre o retorno de Deus com seus anjos, para punir os ímpios. Exatamente o que o Thrawn pretende fazer ao retornar com seus soldados após a derrota do Império. Enfim, Star Wars tem uma história muito rica, filosófica e impactante que torna real as histórias mais sombrias da Igreja e da própria Bíblia. Se eu deixei algumas referências bíblicas passar ou pontos que você gostaria de destacar, deixe nos comentários que talvez possa acontecer uma parte 2 sobre esse assunto. E também deixem nos comentários o que vocês acharam de trazer Star Wars aqui pro canal e se deveria ter mais. E é isso. Até a próxima, aprendiz do lado sombrio.